Olá! Este é um vídeo demonstrativo do preenchimento das informações sobre a alimentação da criança no ambiente domiciliar do aplicativo CAD, Consumo Alimentar no Domicílio e na Escola, uma ferramenta tecnológica capaz de avaliar o consumo alimentar global de crianças escolares brasileiras de forma autorrelatada. Antes de começar a preencher as informações sobre a alimentação da criança, você deverá informar alguns dados sobre ela, como o nome, o sexo, o estado e a cidade onde a criança nasceu e a idade. Depois, você deverá preencher algumas perguntas, como se o dia do consumo alimentar relatado se refere a um dia especial, por exemplo, dia festivo, viagem. Se a criança realiza alguma dieta especial, por exemplo, intolerante à lactose. Se a criança ou o responsável pela criança utiliza ou não açúcar, adoçante. Se a criança ou o responsável acrescenta sal às refeições. E a frequência de consumo de alguns suplementos alimentares, como cálcio, ferro. Agora vamos começar a primeira etapa de preenchimento sobre a alimentação da criança. Você deverá informar todos os alimentos e bebidas consumidos pela criança no dia anterior, mas sem incluir os alimentos consumidos na escola, pois eles já foram registrados. Por exemplo, se hoje é quarta-feira, você deverá relatar o consumo da criança sobre a terça-feira. Então, clique em Iniciar e insira todos os alimentos e bebidas que a criança consumiu. Vamos dar como exemplo o registro de uma banana prata. Durante a inserção dos itens alimentares, você observará que alguns alimentos e bebidas contêm filtros, o que pode facilitar a sua busca pelo item na lista. Após inserir todos os itens alimentares, você deverá responder a uma sequência de 4 perguntas, nas quais tem por objetivo recuperar algum item alimentar não registrado. Porém, se a criança tiver idade de 8 anos ou mais, você deverá fazer essas perguntas a ela. Como a criança do nosso exemplo tem 8 anos, é ela quem vai responder as perguntas. Mas, claro, você poderá ajudá-la, caso ela te peça ajuda. Então, clique em Avançar e leia todas as perguntas para a criança. Caso a resposta seja sim, clique no botão Sim e registre o alimento ou a bebida que a criança falou. Após inserir este item informado pela criança, você irá passar novamente pelas telas de perguntas que você já fez a ela. Para as perguntas já respondidas, clique no botão Não. Mas, para as novas perguntas, não deixe de fazê-las à criança. A próxima etapa é para detalhar todos os itens alimentares consumidos pela criança que você informou anteriormente. Clique no botão Mais e preencha todas as informações solicitadas. No campo Como o alimento foi preparado, alguns itens alimentares contêm opções como assado, cozido, cru. Entretanto, alguns alimentos não terão essas opções, incluindo apenas a opção Não se aplica. Dessa forma, clique nessa opção. No nosso caso, o alimento banana contém alguns tipos de preparação. No nosso exemplo, a banana foi consumida de forma crua. O mesmo vale para o campo Você ou a criança acrescentou algo neste alimento, no qual alguns itens alimentares poderão apresentar várias opções de adição. Porém, para alguns alimentos, essas opções não aparecerão, apresentando apenas a opção Não se aplica. Nesses casos, você só poderá selecionar a opção Não se aplica. No nosso caso, o alimento banana apresenta várias opções de adição. No nosso exemplo, a criança não adicionou nenhum alimento. No campo Qual medida caseira você ou a criança utilizou para servir este alimento, você irá observar que existem opções nas quais você poderá visualizar fotos, tanto do alimento quanto de medidas caseiras. No nosso exemplo, vamos utilizar a opção Tigela Infantil Ver Foto. Então, vamos escolher entre essas fotos qual é a melhor tigela infantil, ou seja, qual aquela mais parecida com que a criança utilizou para comer a banana.
Ao clicar na foto, ela expande, o que permite você enxergar mais detalhes. Observe que essas fotos contêm marcações de quantidade no utensílio, o que pode te ajudar a identificar a quantidade que a criança de fato consumiu. No nosso exemplo, a criança consumiu meia tigela infantil. Depois, informe qual é a refeição que a criança comeu ou bebeu este alimento. Informe também o horário que essa refeição foi consumida. Quando todos os itens da lista forem detalhados, clique no botão Concluir. E informe qual local essa refeição foi realizada. Também, informe se a criança estava fazendo alguma atividade enquanto realizava a refeição. Você poderá marcar mais de uma opção. No nosso caso, a criança não realizava nenhuma dessas atividades. Você deverá responder ainda a 2 perguntas que têm por objetivo identificar algum item alimentar ou bebida que a criança tenha consumido entre as refeições. Antes de encerrar o relato, você precisará preencher um questionário de propensão alimentar, indicando a frequência de consumo de alguns alimentos e bebidas consumidos pela criança em relação ao último mês. Para cada item, informe a frequência de consumo. Após preencher todos os campos referentes ao questionário de propensão alimentar, você terá finalizado o relato da alimentação da criança.